A festa estava cheia, música boa, gente conhecida, risadas por todo lado. E você estava lá participando, conversando, sorrindo. Por fora, tudo bem. Por dentro, você já estava contando as horas para ir embora. Não porque odiasse aquelas pessoas. Não porque estivesse de mau humor, mas porque alguma coisa dentro de você simplesmente esgotou. Como se tivesse uma bateria. E ela estava acabando. Se você já viveu essa cena e se sentiu culpado por ela, esse vídeo foi feito para você, porque o que você viveu nessa festa não tem nada a ver com timidez. Não tem nada a ver com antissocialidade. E definitivamente não é nenhum defeito. Tem um nome. E esse nome muda tudo. Antes de entrar nos sinais, preciso desfazer uma confusão que a maioria das pessoas carrega. Introversão não é timidez. Essas duas coisas convivem frequentemente, mas são completamente diferentes. Timidez é medo de julgamento social. É querer interagir, mas sentir ansiedade que bloqueia. É um problema emocional que causa sofrimento e que pode ser trabalhado. Introversão é como o seu sistema nervoso processa a estimulação. É uma característica estrutural do seu cérebro. O introvertido não tem medo de pessoas. Ele simplesmente recarrega sozinho e se desgasta junto a elas. Um introvertido pode ser excelente em socializar, pode adorar estar com amigos, pode ser o mais comunicativo da sala. E ainda assim, depois de horas de interação, vai precisar de silêncio do mesmo jeito que você precisa de água depois de correr. Não é preferência, é fisiologia. A pesquisadora Susan Cain estima que entre 30% e 50% da população mundial seja introvertida. Em um mundo que celebra a extroversão, isso significa que metade das pessoas está sendo mal compreendida, inclusive por elas mesmas. Você ama sua família, ama seus amigos, mas depois de passar horas com eles você volta para casa e precisa de silêncio. Não porque eles te irritaram, não porque foi ruim, mas porque a interação consumiu alguma coisa. Isso acontece porque o cérebro introvertido é naturalmente mais sensível à estimulação externa. Pesquisas de neuroimagem mostram que introvertidos têm maior atividade no córtex frontal, a região responsável por processar informações. Em termos simples, o cérebro introvertido está sempre processando mais profundamente, mais completamente. E isso tem um custo de energia. O extrovertido vai a uma festa e a energia do ambiente o reabastece. O introvertido vai à mesma festa e o ambiente o consome. Nenhum dos dois está errado. São sistemas diferentes de operação. Sentir-se drenado após interações sociais não é antipatia. É neurologia. Depois de um dia longo de trabalho, reuniões e estimulação, o que você mais quer é entrar em casa e ficar em silêncio. Sem conversa. Sem tela. Sem demanda. Só você. E talvez alguém já tenha te chamado de antissocial por isso. Talvez você mesmo já se sentiu estranho por precisar disso. Como se houvesse algo errado com quem não quer estar rodeado de gente o tempo todo. Não há nada errado com você. A solidão para um introvertido não é isolação, é manutenção, é como dormir, como comer, como respirar. Um corpo que não descansa adoece. Um introvertido que não tem solidão também. Estudos mostram que introvertidos que têm tempo de solidão apresentam níveis mais baixos de ansiedade e melhor humor. Não porque o mundo lá fora seja ruim, mas porque o mundo lá dentro precisa de espaço para respirar. Precisar de tempo só não faz de você menos social. Faz de você mais honesto com o que precisa. Papo de elevador te esgota. Conversa sobre o tempo, sobre novela. Suga sua energia sem dar nada em troca. Mas coloca esse mesmo introvertido numa conversa de verdade. Sobre a vida, medos, crenças. E ele pode falar por horas. Introvertidos não são pessoas que não gostam de conversar. São pessoas que não gostam de conversar sobre nada. Pesquisas mostram que introvertidos reportam mais satisfação em conversas profundas do que em conversas superficiais. Para extrovertidos, os dois geram prazer similar. Para introvertidos, a conversa superficial é cognitiva e ativamente desgastante. Como se o cérebro introvertido estivesse sempre buscando mais sentido, mais conexão, mais verdade.
Isso explica por que introvertidos tendem a ter poucos amigos muito próximos, em vez de muitos conhecidos. A energia que investem em cada conexão é muito maior, e eles só conseguem manter isso com poucas pessoas. Um introvertido não quer 100 amigos. Quer 2 ou 3 que o conheçam de verdade. Numa reunião você fica quieto. Não porque não tenha nada a dizer, mas porque está formulando. O extrovertido pensa em voz alta. O introvertido constrói internamente primeiro e só então apresenta. Quando um introvertido fala, geralmente já pensou várias vezes antes. O silêncio do introvertido não é vazio, é trabalho. Em ambientes que valorizam velocidade, o introvertido parece lento. Em conversas sem pausa, ele parece desinteressado. Ele internaliza essas percepções. Começa a achar que há algo errado com o seu ritmo. Não há. Introvertidos são frequentemente os líderes mais eficazes em ambientes que exigem reflexão, preparo e escuta, porque eles não reagem, eles respondem. Existe uma imensa diferença entre reagir e responder, e o introvertido quase sempre escolhe a segunda opção. Esse é o sinal que as pessoas menos falam. E o mais importante: introvertidos habitam um mundo interno extraordinariamente rico. Pensamentos que se desdobram em camadas. Imaginação que constrói cenários inteiros. Memórias que são revisitadas com detalhes que outras pessoas já esqueceram. Você já passou um tempo longo só pensando, e esse tempo não pareceu vazio? Já foi para a cama e ficou acordado por horas, não por ansiedade, mas porque tinha muita coisa interessante acontecendo na sua cabeça? Já preferiu a companhia dos seus próprios pensamentos à de uma conversa vazia? Isso é a vida interior do introvertido. E ela é um presente, não um problema. Muitos dos maiores pensadores, escritores, artistas e cientistas da história eram introvertidos. Einstein, Darwin, Kafka, Chopin, Steven Spielberg. Não por coincidência, mas porque a capacidade de habitar o próprio mundo interno com profundidade e conforto é um solo fértil para a criação e descoberta. Em uma cultura que valoriza barulho, visibilidade e produção constante, a vida interior é tratada como ociosidade. Mas é exatamente nesse espaço quieto que algumas das melhores ideias do mundo nasceram. E provavelmente algumas das suas também. Então você se reconheceu nesses sinais. O que você faz com isso? Primeiro, para de se desculpar por ser quem você é. Introversão não é um defeito social que precisa ser corrigido. É uma forma legítima e neurologicamente distinta de habitar o mundo. Você não precisa se tornar extrovertido para ter sucesso. Precisa entender como funciona e criar condições que respeitem isso. Segundo, aprenda a comunicar suas necessidades. Para as pessoas que você ama, possa dizer: preciso de um tempo só para recarregar. Conhecer-se bem o suficiente para pedir o que precisa é um ato de inteligência emocional, não de fraqueza. Terceiro, proteja sua energia como um recurso finito. Não aceite todo o compromisso social só por pressão. Construa rotinas que incluam solidão intencional e pare de tratar o descanso como preguiça. Para você, descanso é trabalho emocional necessário. Você passou anos achando que havia algo errado com você, porque precisava sair antes da festa acabar, porque preferia uma conversa boa a 10 conversas rasas, porque o silêncio não te assustava, te alimentava. Não havia nada errado com você, havia algo errado com a ideia de que todo mundo deveria funcionar do mesmo jeito. O mundo precisa de pessoas que pensam antes de falar, que ouvem de verdade, que habitam o próprio mundo interior com curiosidade e profundidade, que criam espaço de silêncio num mundo que não para de gritar. O mundo precisa de você, exatamente como você é. Se esse vídeo te fez sentir visto, manda para alguém que também precisa ouvir isso. Se inscreve no Psicologando. Toda semana uma conversa honesta sobre como a gente funciona por dentro. E comenta aqui: qual desses 5 sinais mais te identificou?